Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós temos a honra de receber o Dr. Valdes Roberto Bolella, ele que é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico infectologista e vai falar sobre os cuidados, isso mesmo, Covid-19 e também vai dar aqui um apanhado, um geral sobre a tuberculose. Isso mesmo, é uma doença que você tem que ficar atento. É isso, né, doutor Roberto? A gente pode falar que é uma doença que as pessoas têm que ficar atentas, que é a tuberculose? Sem dúvida nenhuma. Até 2019, a tuberculose era a doença infecciosa que mais causava mortes no mundo. E ela perdeu para a Covid, por conta da pandemia, um grande número de casos. Então hoje a gente tem duas doenças infecciosas muito importantes que a gente precisa estar atento e cuidar, diagnosticar e fazer o tratamento adequado. Doutor, como é feito esse teste? Porque às vezes aquele telespectador que está nos assistindo agora, ele se pergunta, mas como eu sei se eu tenho? Que teste que é? É difícil? Como é que é feito, doutor? Para a tuberculose, o mais importante é a pessoa que tem tosse com catarro há mais de 2 semanas procurar um serviço de saúde. Olha que importante, hein? Há mais de 2 semanas, se a pessoa tem aquela tosse constante... Isso. E é esse vamos dizer, o achado que chama a nossa atenção. Essa pessoa procurando o sistema de saúde, ela pode fazer um raio-x do pulmão e coletar o catarro, porque o exame para o diagnóstico da tuberculose é muito simples e é muito acessível. Então, Ribeirão Preto, por exemplo, as cidades da região, todas as pessoas que precisarem fazer esse exame, elas têm acesso e é um exame muito bom, muito rápido. É isso que eu ia perguntar. Essa nova técnica, ela ajuda? Ela é rápida, doutor? Na verdade, existem várias técnicas e no Hospital das Clínicas a gente usa um teste que chama teste molecular. Sim. É um exame que é muito rápido e muito sensível. E ele tem uma vantagem de poder fazer o diagnóstico da tuberculose que é resistente aos medicamentos. E a gente, com essa informação, pode fazer um tratamento mais efetivo e conseguir a cura de praticamente todos os casos. Se tratar na hora certa, a tuberculose, ela tem cura em 100% dos casos. O Brasil era o 13º e agora é o 19º nesse ranking aí que a gente pode falar, que é preocupante, né, doutor? Sim, o Brasil, há muitas décadas, está entre os 30 países com o maior número de casos de tuberculose no mundo. A gente vem melhorando. Infelizmente, com a pandemia da Covid, as nossas atenções e o sistema de saúde foi todo direcionado para a Covid. Nesses 2 anos, muitas pessoas com tuberculose não foram diagnosticadas e hoje a gente tem visto de novo um aumento do número de casos. Agora vamos falar um pouquinho, doutor, a respeito da Covid-19. É um momento preocupante, a gente pode falar assim. Há setores fechados voltando a usar máscara, inclusive o senhor está com todo o protocolo aqui, a gente está nessa distância também respeitando, inclusive para você telespectador que está nos assistindo agora, doutor Roberto Bolella inclusive está aqui com todos os protocolos, nos orientando também, quero agradecer de pronto, doutor, e falarmos um pouquinho desse aumento que é preocupante, não é, doutor? Sem dúvida. Desde março de 2019, quando os primeiros casos foram diagnosticados no Brasil, a gente vem vivendo períodos de elevação e queda, que a gente chamou de ondas, né? A primeira onda, a segunda onda. E, sem dúvida nenhuma, os piores momentos que a gente viveu foi em meados de 2019 e em meados de 2020 e 2021. O número de casos aumentou muito, lembra que a gente não tinha vagas nos hospitais. Isso, e essa situação difícil para todo mundo, né, doutor? Essa situação só mudou porque a gente tomou medidas de proteção, então distanciamento, uso de máscaras, e efetivamente o que mudou a história da doença foi a disponibilização da vacinação. E por falar dessa disponibilização, nós temos aqui hoje, pelos dados aqui e pela leitura que a gente faz, que a Anvisa aprova o uso de 2 novas vacinas bivalentes contra a Covid-19. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a respeito dessas 2 vacinas que é aprovada a partir de hoje pela Anvisa, doutor. Exatamente. O que essa vacina tem de diferente em relação às anteriores? As anteriores foram
produzidas a partir de um tipo de vírus. E a gente está ouvindo todo dia, né, na mídia, que existem as variantes do vírus. E aí você tem que produzir uma vacina para o vírus que estiver circulando. Então, quando eu falo uma bivalente, eu estou falando que a vacina tem as duas cepas mais comuns do SARS-CoV-2, do vírus que causa a Covid. De modo que quem for vacinado já tem a proteção anterior das vacinas que foram dadas antes. Sim. E agora vão ter proteções direcionadas para o vírus que estiver circulando. A gente tem falado agora da variante do Ômicron, né? Que é a subvariante? Subvariante, assim, fala, isso, doutor? exatamente. Que é Ômicron BQ1, né? Isso. E outras variantes que vêm aí. A BQ1 é a que está dominando agora. Isso mesmo. Porque para a pessoa que está assistindo agora, doutor, é importante falarmos, a pessoa que é leiga, que não entende, mas a Covid está aí. Claro, mas a Covid tem essas variantes, que é o que o senhor colocou agora. A vacina veio para melhorar e como melhorou, mas agora há um momento preocupante dessas subvariantes que estão vindo aí, surgindo novas cepas, podemos falar assim, num popular mais claro, doutor? É exatamente isso. E imaginem, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que e isso a ciência é capaz de produzir. Ela produz soluções, né, para proteger a gente contra o vírus cada vez melhores. E só para dar um exemplo, que eu acho que é muito emblemático, a grande pandemia que a gente viveu antes da Covid, a pandemia da influenza, da gripe espanhola, foi em 1918. Demorou mais de 70 anos para a gente ter uma vacina que pudesse proteger as pessoas da gripe. Com a Covid, a gente conseguiu produzir essa vacina em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos, quando o senhor fala, olha só o tempo que foi a da gripe espanhola, só para a gente ter aí essa dimensão, né? Como a ciência evoluiu e muito, né, doutor? E mais, hoje, né, com 2 anos e a gente já tendo vacina, todos vacinados, aqueles que procuraram o posto para tomar vacina, todos que quiseram receberam reforço. Agora a gente vai poder tomar uma vacina que é a bivalente, que é direcionada para o vírus que está circulando. É como se eu tivesse um produto, uma proteção específica para o vírus que está acometendo as pessoas, o BQ1, por exemplo. Nesse momento. Então, olha a tamanha importância de vocês, e a gente aqui quer parabenizar a sua classe no seu nome e a todos os seus companheiros e colegas de profissão, que é importantíssimo isso e fazendo diferença na vida do ser humano, né, doutor? Exatamente. Inclusive, Ribeirão, São Paulo e outros locais no Brasil estão hoje fazendo testes de uma vacina do Butantan, que seria a primeira vacina brasileira a ser produzida e disponibilizada. E isso pode ser muito importante para que a gente não tenha dependência de vacinas que são importadas de outros países, que são as que a gente usa hoje, estão muito bem, estão produzindo proteção, mas o Brasil quer ser autossuficiente na produção de vacinas. Ou seja, nós vamos, se Deus quiser, a passos rápidos aí, curtos, temos a vacina 100% produzida no Brasil, doutor? Exatamente. Que bacana. Bom, eu quero lembrar também que o senhor recebeu o prêmio na Colômbia, né? É importante falarmos isso, parabenizando o senhor e toda a equipe, que o senhor desenvolveu o teste aí, que é o da tuberculose, foi um teste rápido, né? A gente colocou aí no início, mas parabenizando aí esse prêmio que o senhor ganhou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente. Na verdade, eu acho que a função, é o papel da universidade no nosso país. É uma universidade pública, a USP, a Universidade de São Paulo. Nós temos pesquisadores, nós temos professores, nós temos o Hospital das Clínicas e tudo isso é pago com o imposto da população. Isso é muito importante ficar claro. Então, na verdade, o que nós fazemos é trabalhar e produzir para dar o retorno à população, que é quem mantém a universidade pública e gratuita do país funcionando. Especialmente a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina. E diga-se de passagem, belíssimos professores, belíssimos trabalhos competentes que vocês fazem, e é isso que a gente faz aqui na TV Câmara também. É uma prestação de serviços que a TV Câmara faz para a comunidade, porque a TV é da comunidade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Mostrando e orientando a comunidade, doutor, que esse momento é preocupante. Esse momento é de
usar a máscara em ambientes fechados, tomar todos os cuidados, porque a doença está voltando. Ela não está erradicada, né, doutor? Definitivamente não está erradicada, ela está presente. O vírus é um ser vivo e ele, para continuar vivendo, ele sofre mudanças, que são as mutações, e cria subvariantes. Ao mesmo tempo em que a gente vai produzindo novas estratégias, como as vacinas, para proteger. Para combater aí. O que cada um, como pessoa, cidadão, pode e deve fazer? Ter o cuidado para não se infectar e não transmitir, especialmente para aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Pessoas que já têm outras doenças, pessoas que têm mais idade, pessoas que estão fazendo tratamento, por exemplo, de câncer. A Covid nestas pessoas, ela pode ser grave, ela pode ser fatal. Os dados de ontem, no Brasil, a gente está com 153 óbitos, né? Foi o dado mais recente. E houve esse aumento, né, doutor? A média móvel aumentou 30%. Nossa. Não é para alarmar. No entanto, é fundamental que a gente esteja atento e tome as precauções. Se não for só pela gente, e não deve ser só pela gente, que seja pelas pessoas com quem a gente tem contato. Os nossos familiares, as pessoas com quem a gente tem contato e que, se pegarem Covid, podem ter um quadro grave. Essa é a responsabilidade que cada cidadão e cidadã tem que ter. E o senhor falou uma verdade, a gente tem que ter esse cuidado com o próximo também. Claro que com a gente, mas também com o próximo. Medicamentos para tratar a Covid. Tem agora o Paxlovid, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito deste medicamento, que também agora é inovador, né, doutor? Sim, essa é uma medicação das mais recentes, ela está sendo aprovada e começou a ser distribuída agora no Brasil, então nós estamos tendo acesso ao medicamento. Não é a primeira, nós já tivemos outras liberadas, mas parece ser a mais promissora. E quando ela pode ser útil? Naquele paciente que tem uma doença mais grave. Aquela pessoa, por exemplo, está fazendo um tratamento de câncer, que tem um diabetes descompensado, que eventualmente adquiriu a Covid e pode ficar grave, este é o indivíduo que pode se beneficiar do medicamento. Porque a maioria das pessoas que pegam Covid, a gente deve conhecer, quem está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que conhece 2 ou 3 pessoas que hoje estão com Covid, estão afastadas com Covid. Eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas está tudo em casa bem, esperando 7 dias para poder retomar a vida, porque a doença tem sido leve naquelas pessoas vacinadas. No entanto, algumas pessoas, como eu disse, que têm outras doenças, podem ter a forma grave. E aí o antiviral faz toda a diferença. Ele não deve ser usado para todos, mas deve ser usado nos casos indicados. E esse antiviral parece-me que pode ser usado durante 5 dias, doutor. Se eu estiver enganada, o senhor me corrige aqui pela ignorância. É um tempo curto e deve ser começado bem cedo, precocemente. Porque aí você interfere na replicação do vírus, não deixando ele causar inflamação no pulmão, que é o que acaba causando a morte. Que é isso que é importante a gente falar. Então, é importante você, telespectador, você que está assistindo ao nosso ponto de encontro, todos os detalhes que o doutor está comentando aqui com a gente, está colocando e está passando para vocês essas informações. Volta das máscaras, doutor. O senhor aqui é um exemplo hoje para que a gente possa mostrar para o telespectador. Locais fechados, mas o senhor acha que a gente vai ter uma volta aí de todos usarem a máscara nesse momento ou ainda não é um momento de alarde aí? Eu acho que não há motivo para ter alarme nenhum. No entanto, quando nós tomamos essa medida, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tomou a medida de voltar a exigir o uso de máscaras, é porque em muitos momentos nós temos um agrupamento de pessoas, estudantes, professores. E se uma pessoa tiver o Covid e ninguém estiver usando máscara, a chance de transmissão é muito maior. Então, nós temos 2 medidas que são tomadas na universidade e que podem ser tomadas por quem quiser. É uma decisão de cada um, não tem uma determinação do governo. Mas as medidas são exigir a vacinação. Então, as pessoas hoje, para frequentar a universidade, elas precisam ter tomado o esquema completo da vacina, com 2 ou 1 dose. Lembra que tem a Janssen, que era 1 dose só. Então, esse é o esquema completo. E um reforço. E todos têm o compromisso de demonstrar o comprovante de vacina. Esta é uma exigência, porque essa é a forma em que um protege o outro. Sim, com certeza. E, obviamente, nesse período em que aumentou a circulação do vírus, nós estamos exigindo
o uso de máscara em ambientes fechados. E essas medidas são extremamente efetivas, isso já é mais do que comprovado. E você consegue fazer com que a elevação seja abortada e você tenha uma queda do número de casos. Daqui a pouco a gente vai poder, com certeza, espero, liberar o uso da máscara. Jamais a gente vai poder abrir mão da vacinação. E quando o senhor fala jamais abrir mão da vacinação, hoje, Ribeirão Preto, a gente está num patamar bom de números de vacinados ou não, doutor? É possível o senhor mensurar para a gente, Jane, eu tenho tantos por cento hoje vacinado em Ribeirão com a primeira dose, com a segunda dose. É possível fazer aí esse cronograma aqui em Ribeirão Preto, doutor? Eu tenho os dados do Brasil, que está próximo de 80%, era 78%, Bom demais. Era muito bom para a Covid. Mas eu gostaria de fazer um alerta para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Por exemplo, a vacinação da poliomielite, que quem tem a minha idade, por exemplo, a gente não tinha dúvida, toda a campanha da gotinha, não faltava ninguém, todas as famílias levavam as suas crianças. A cobertura era 100%, né, doutor? 100%, porque essa é a forma com que a gente conseguiu erradicar o vírus da poliomielite. E o que tem acontecido agora com um grupo que existe no Brasil e no mundo, que a gente denomina como anti-vacina, que são pessoas que criticam e advogam contra a vacinação. Quando você faz isso, você aumenta o risco das pessoas se infectarem, e se for uma criança, ela pode ter uma deficiência, né, não conseguir mais andar por uma doença que até outro dia tinha sido erradicada. E esse é o compromisso de proteção com o outro. Eu não faço medidas de vacinação desse tipo só por minha proteção. Eu faço isso porque eu penso no outro. E isso a gente precisa pedir para que a população entenda e tenha uma adesão. Se você não fizer isso, se você tiver crianças não vacinadas, por exemplo, da polio está em 60%. 60% é 40% das crianças que, se tiverem contato com o vírus da poliomielite, vão adoecer e podem ficar paralíticas. Sequelas para o resto da vida, né, doutor? E isso a gente não via. Essa geração que vive hoje não conhece isso. A nossa geração conhece. Nós temos amigos com mais de 50 e 60 anos que têm sequelas de poliomielite, fora as milhares de crianças que morreram por conta da doença. Isso é responsabilidade nossa. Então, se a Covid a gente está bem, nós também precisamos estar atentos e cuidar para todo o calendário vacinal, as mães, os pais, os responsáveis das nossas crianças, porque esse é o único meio de proteger os adultos. Você tem que cuidar na infância. Esse adulto do futuro, né? Sim. E lembrando, doutor, que a criança ela não tem escolha. Então, é extremamente necessário que esse pai responsável, essa mãe responsável, ou seja, esse adulto responsável, leve essa criança até o posto de saúde para vacinar a poliomielite. E é assustador, né? Porque a gente vê no momento que a gente sai de uma pandemia, claro que ainda estamos na pandemia, mas saímos daquele momento que era incerto para todo mundo. Aí vem a vacina, graças a Deus, aí de repente a poliomielite que está aí com a vacina, que é 100% comprovada, as pessoas não indo vacinar e levando seus filhos, né, doutor? É preocupante isso, né? Exatamente. E se a gente pensar que o Brasil é exemplo em termos de programa de vacinação, o Brasil sempre foi um exemplo mundial em relação às campanhas de vacinação, em relação à adesão, à taxa de cobertura. Exatamente. As vacinas são gratuitas, pagas com nossos impostos, mas elas são distribuídas gratuitamente dentro do Sistema Único de Saúde. Não existe razão alguma para alguém não vacinar os filhos, para não se vacinar. E é isso que a gente espera que as pessoas entendam. Doutor, queria perguntar para o senhor, o que o senhor acha, assim, pela larga experiência que você tem, o que leva aí o ser humano a não levar, uma vez que ele não paga absolutamente nada? Claro que os impostos estão aí, todo mundo recolhe seus impostos e aí faz aí todo esse trabalho de pesquisa, de vacinas, enfim. O que leva o ser humano a essa baixa adesão? Vamos falar da polio, inclusive, que é importante falarmos, frisarmos isso. Fizemos aqui trabalhos, inclusive, com os rotarianos, fazendo um trabalho belíssimo de levar aí essas crianças, de fazer gincanas, de fazer movimento. E a gente vê hoje esse quadro que é, pra gente, triste, né, doutor?
Essa é uma pergunta que exigiria mais meia hora. Mas eu vou tentar, a minha percepção. Isso é devido à desinformação, à falta de informação, e hoje com acesso muito fácil pelas mídias, pela internet, a informações erradas, isso tem aumentado o número de pessoas que acreditam em informações falsas. Então esse é o primeiro ponto. Mas tem um que é mais importante do que todos, na minha opinião. Eu sou professor. Além de médico, mais importante, eu sou professor. É que se nós não tivermos no país todas as pessoas, todas as crianças e depois os adultos educados, com uma boa educação do ponto de vista formal e uma boa educação naquele sentido que a gente fala e falava da educação que a gente traz da nossa casa. De casa, né, doutor? De respeito, de cuidado, mas assim, você ter acesso a uma oportunidade de conhecer o que tem em termos de da língua, da matemática. Nós temos um país que uma parte das crianças não sabe fazer conta simples. A gente tem esses dados e piorou nos últimos anos. Ou a gente investe em educação, porque se não atacar base, esse problema, né, não adianta a gente ficar lutando, você vai ficar enxugando gelo, falando coisas que as pessoas não conseguem compreender. Elas preferem acreditar em informações, em histórias que são fantasiosas e que têm sido trabalhadas de maneira manipulada. E na internet parece que isso, eu não sei, não sou especialista, mas que isso gera até recurso, porque muitas pessoas se engajam e tem gente que ganha dinheiro prejudicando os outros. E se você tiver educação, aquela educação formal, você é capaz de, sozinho, avaliar se aquilo que está chegando até você é algo que merece crédito ou não. Deve ser algo que você vai desconsiderar. E esse é um caminho longo do nosso país. É investir a saída, né? Tem uma frase que diz que a saída sempre será através da educação. E muito bem colocado, como o senhor falou agora, essa geração que está agora é uma geração despreocupada, muito mais voltada ali acessando as mídias sociais, ali a sua internet, os seus movimentos, do que engajada numa educação de base. Quando o senhor coloca com muita propriedade, e a gente frisa bem, a educação familiar também, importante isso, você vê esses adolescentes sem valores, doutor. E é importante a gente colocar isso. É muito bacana quando o senhor coloca essa visão que o senhor tem, porque é isso que a gente está vendo no dia a dia. Há uma geração sem uma base familiar. Há uma geração que é muito mais fácil entender que a fake news vale mais a pena propagar do que uma verdade. Então, bacana que o senhor falou isso, viu? Eu acrescentaria uma coisa, porque assim, nós temos uma parcela grande da população que não tem acesso à educação, com condições socioeconômicas muito precárias, precisam se alimentar, precisam ter moradia, precisam ter escola digna, né, exatamente. Mas eu acrescentaria outra coisa, que eu acho que a gente precisa pensar. No nosso país, uma parcela grande das pessoas que estão circulando fake news e que têm criado dificuldade, elas têm nível superior. Olha só. E isso é um problema. São as pessoas que estão envolvidas numa bolha de conhecimento que reverbera as notícias falsas. Infelizmente. Então precisa muito chão para a gente melhorar o conjunto da nossa sociedade. Mas a gente não pode perder a esperança. Bem, doutor, eu quero agradecer muito a sua preocupação, o seu carinho conosco. De pronto a gente ligou. O senhor com tantas, eu sei que tarefas, o senhor tem assim... Jane, sem tempo, mas veio aqui ao nosso ponto de encontro, aqui na Câmara Municipal. A gente vai deixar, inclusive, a TV Câmara à sua disposição para qualquer evento que o senhor precisar divulgar. A gente está aqui para isso, para fazer pelo ser humano, pelo próximo. A TV Câmara é isso, é da comunidade, doutor. Quando o senhor fala da USP, quando o senhor fala com esse carinho, que olha, Jane, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, mas existe também esse comprometimento de vocês, que é bacana a gente ver aqui. Como o senhor veio de pronto para esclarecer sobre a Covid, para esclarecer sobre a tuberculose, para esclarecer sobre a poliomielite. Quer dizer, é importante a gente chamar a atenção do telespectador para essa mãe, para esse pai, para essa avó, para esse tio, para esse cuidador que é responsável da criança levar até o posto de saúde. Não vai pagar absolutamente nada e vai fazer na vida dessa criança a diferença lá quando for adulto, né, doutor? Exatamente.
O senhor quer colocar mais alguma coisa no finalzinho do nosso programa? E mais uma vez agradecendo, doutor. Eu só queria agradecer, é sempre um prazer vir aqui, a gente poder interagir com as instâncias da nossa cidade, que tem como intuito oferecer à comunidade boas informações, informações que possam ajudar as pessoas, e esse é o papel da universidade. A gente vai estar sempre à disposição, prazer, eu que agradeço. Nosso papel também, viu, doutor? Com a comunidade, com você que está assistindo ao nosso ponto de encontro. Nós vamos ficando por aqui. A semana que vem tem mais, eu espero vocês. Até lá.